veja, ele escrevia tão sigilosamente que nem o editor do livro sabia antecipadamente qual seria, né, o título da obra. E Kardec, a primeira edição, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, ela surgiu com o nome Imitação do Evangelho. Não sei se todos sabem desse detalhe, né? Não era, a princípio, como nós temos hoje. Aí ele diz, mais tarde, por efeito de reiteradas observações do mesmo senhor Didier e de algumas outras pessoas, mudei-o para o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec lançou a primeira edição como imitação do Evangelho e só para a próxima edição que ele altera, né? Atendendo sugestão do próprio senhor Didier e de outros, para que colocassem o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme nós temos hoje, né, as traduções. Então, amigos, Kardec, que estava lá nessa cidadezinha de nome Santa Adresse, ele envia uma carta para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, perguntando o que os espíritos achavam da obra que ele estava escrevendo. É interessante isso porque, como era segredo, aí que nós confirmamos a autenticidade do fenômeno mediúnico. Ninguém sabia que obra ele escrevia. E essa carta vai, então, perguntando aos espíritos, né, o que eles achavam da obra. E aquele processo lento, né, até a carta chegar lá em Paris, eles darem a resposta, enviarem para Kardec, isso demandou um tempo. E quem responde a carta não fica muito claro. Me deu a impressão que possivelmente tenha sido São Luís, que seria o mentor, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele fala sobre a importância da obra. Eu vou ler só um trechinho. Ele diz assim para Kardec: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. O que quer dizer isso, amigos? Não era apenas mais um livro religioso que surgia. Era uma obra de importância capital para o bom relacionamento entre as coletividades. Pensemos que nós estamos nessa época de transição planetária. Não foi por acaso que o Espiritismo surgiu nessa época. Momento tão decisivo, importante para a nossa conquista moral. Então, esse livro, amigos, ele vinha com um propósito muito alto de trabalhar na questão das relações sociais, melhor convivência entre todos, porque a gente percebe, quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo mais a fundo, não tem como não se melhorar. Não tem como não se tornar alguém melhor moralmente. E aqui eu quero fazer uma observação, né? Porque muitos de nós abrimos a obra, eu sei que é comum para muitas pessoas, né? Abrirem o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. Aí a pessoa lê a mensagem que surgiu ali e sente, né, que aquela mensagem foi para ela. Lógico, sempre que nós tivermos oportunidade de abrir o livro ao acaso, vai sempre surgir uma mensagem muito edificante, muito propícia, né, para cada momento. Às vezes abrimos até inspirados, né, pelo alto. Mas, amigos, eu gostaria de dizer a vocês que não usem o livro apenas desta forma, que busquem estudá-lo, né, mais profundamente. Porque esta obra, ela precisa ser estudada numa sequência lógica dos capítulos que nós vamos comentar aqui. Kardec não coloca os capítulos aleatoriamente, eles têm uma sequência lógica. Então precisamos estudar o livro mais a fundo numa ordem sequencial, né? E São Luís continua dizendo a Kardec:
nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Ou seja, Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, sob a coordenação do Espírito de verdade.